Olá, gente. Nessa aula vamos falar sobre a adjunta. Então, o que seria a matriz adjunta, né? Vamos relembrar a definição de cofatores. Os cofatores de uma matriz, eles são elementos relacionados às entradas, né? Então, se você tem uma matriz com entradas A1, A12, né? Em geral, você vai ter um elemento AJ. Você vai obter o cofator desse elemento olhando para o determinante da matriz que se obtém eliminando a linha e coluna desse elemento. Isso a gente faz quando está fazendo o desenvolvimento de Laplace, né, do determinante. Você, nos cálculos, acaba calculando os cofatores, que é eliminar a linha e coluna. Então, se um determinado elemento você elimina a linha e a coluna dele, você tem uma sobra de elementos que formam uma matriz de tamanho 1 a menos do que a matriz original. E aí, se você calcular o determinante dessa matriz, você vai ter o que a gente chama de cofator do elemento, né? Lembre ainda que a gente adiciona aquele termo menos 1 elevado à linha mais a coluna do elemento, né? Então tem esse termo para determinar o sinal, e eu vou usar essa notação que a gente já usou alguma vez, delta j. Isso aqui é o determinante que você obtém quando elimina a linha e a coluna do elemento que você está pegando. Então isso daí é o que a gente chama de cofator, e cada cofator está relacionado a uma entrada, né? Então a gente tem esses cofatores. E aí, com isso a gente pode definir a adjunta de uma matriz, tá? O que seria a adjunta de uma matriz? A adjunta de uma matriz A é uma matriz, tá? Que se obtém tomando a transposta da matriz de cofatores. Então vamos explicar isso aqui e depois a gente vai para vários exemplos, né? Então, para cada cofator você tem uma entrada relacionada a ele. E aí você pode organizar esse cofator em uma matriz também, porque para cada entrada você tem um cofator, e aí você vai ter uma matriz de cofatores, tá? Essa matriz de cofatores é uma matriz do mesmo tamanho que a matriz A. Aí se você pegar e tomar a transposta dessa matriz, né, que é transformar linhas em colunas ou colunas em linhas, você vai obter a adjunta da matriz A. Então a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores, tá? Então vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor isso aí, tá? Então exemplo 1. Só voltando um passozinho, né? Para você encontrar cofatores, obviamente essa matriz tem que ser uma matriz quadrada, né? Porque para calcular o determinante, a gente tem que ter matriz quadrada. Então aqui a gente sempre está falando de matrizes quadradas, tá? Então, primeiro exemplo, eu vou pegar uma matriz 2 por 2, seria essa matriz aqui, 1, 2, 3, 4. Então, vamos calcular os cofatores, né? Por exemplo, cofator relacionado a esse elemento aqui, esse elemento está na linha 1 e coluna 1, né? Então, vou escrever assim, A1 igual a 1. Se a gente for calcular o cofator dele, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, que é linha mais coluna, e a matriz que você obtém, o determinante da matriz que você obtém quando eliminar a linha dele e a coluna dele. Então, sobra essa entrada aqui. Então, vai ser o determinante que tem só essa entrada. Então, vai ser assim. E aí, se a gente faz a continha, vai ficar 1 positivo vezes 4. Então, 4. Tá?
Então, esse cara daqui é o cofator delta 1, 1. Né? Na verdade, para combinar com a minha notação, seria assim, né? Menos 1 elevado a 1 mais 1, delta 1. Esse 1 é o determinante que você obtém ao eliminar a linha 1, coluna 1. Né? Então, esse cara daqui é o cofator relacionado a esse elemento. Então, para cada elemento, conseguimos um cofator e, nesse caso, deu esse número. Tá? Vamos calcular... Deixa eu apagar aqui. Vamos calcular o cofator relacionado ao elemento 1, 2. 1, 2 seria esse elemento aqui. Se eu calculo o cofator relacionado a ele, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante que eu obtenho se eliminar a linha e coluna dele. Então, esse daqui, 3. Tá? Se você faz a continha aqui, você obtém menos 3. Então, isso daqui é justamente o menos 1 mais 2 vezes o cofator 1, 2. Tá? Então, você tem esse valor aqui relacionado a esse elemento. Então, esse daqui é o cofator. Vamos calcular dos outros elementos. Por exemplo, desse elemento 3. O 3 ele está na linha 2, coluna 1. Então, se a gente for calcular, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante que a gente obtém ao eliminar a linha dele e a coluna dele, que vai sobrar só esse elemento 2 aqui. E aí, quando a gente faz a conta aqui, vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. E por fim, se a gente calcular o cofator relacionado ao elemento da linha 2, coluna 2, que é o 4, vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante que a gente obtém quando eliminar a linha 2 e coluna 2. Se eliminar a linha 2 e coluna 2, vai sobrar esse elemento aqui, 1. No geral, esse termo aqui que eu estou indicando será um determinante. Como aqui a gente tem uma matriz de 2 por 2 e o cofator diminui uma ordem, então a gente tem um determinante 1 por 1, que é apenas um número. E aí aqui vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Então veja, para cada elemento aqui, a gente poderia pegar a posição dele e associar o cofator. Então, se a gente faz isso, vai construir uma matriz assim. Deixa eu usar outra cor aqui. O elemento 1, eu associo o 4, que foi o valor que eu encontrei. O elemento 1, 2, eu associo o valor menos 3. O elemento 2, 1, eu associo o valor menos 2. E o elemento 2, 2, eu associo o valor 1. Essa matriz aqui ela foi formada de modo que para cada elemento eu olho para a posição dele e substituo o valor dele pelo cofator que eu obtive. Então, isso aqui é o que a gente chama de matriz dos cofatores. A gente herda as posições e troca os elementos pelos cofatores. Tá? Agora, a adjunta da gente seria a gente pegar essa matriz aqui e transpor. Se eu chamar essa matriz chamar a matriz C, tá? De cofator. Então, a adjunta seria a transposta da matriz C, que é simplesmente trocar linhas por colunas. Nesse caso, ficaria 4 menos 3, menos 2 e 1, nesse posicionamento. Então, essa matriz aqui foi obtida pegando a matriz de cofatores e fazendo a transposta. Tá? Então, novamente, você tem uma matriz quadrada, você, para cada elemento, cada entrada, você associa o cofator respectivo, e aí você pode montar uma matriz de cofatores, onde você vai colocar cada cofator na mesma posição do elemento que ele está relacionado. Por exemplo, esse 4 aqui está relacionado ao elemento entrada 1, quer dizer, linha 1, coluna 1. Então, por isso eu coloquei ele aqui na linha 1, coluna 1. E aí você vai fazendo essa operação até completar a matriz,
e aí você tem uma matriz de cofatores. Se você pegar e transpor essa matriz de cofatores, você obtém essa nova matriz que a gente chama adjunta da matriz original. A matriz original, como eu chamei de A, essa daqui seria a adjunta de A. Tá? Então, esse é um exemplo de uma matriz de cofatores. A matriz de cofatores, a matriz adjunta, ela tem o mesmo tamanho que a matriz original, né? E ambas são quadradas. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Chamar essa matriz aqui de B. Matriz 2, 1, 0, menos 3, 1, 4, menos 1, 6, 5. Vamos calcular a adjunta de B. Inicialmente, a gente precisa calcular a matriz de cofatores. Então, o elemento A1, que é o 2, ele vai estar relacionado ao seguinte cofator, né? Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante que eu obtenho se eu eliminar a linha 1 e coluna 1. Ficaria 1, 4, 6, 5. E aí eu faço esse cálculo aqui, veja que essa matriz original B é uma matriz 3 por 3, e aí os seus cofatores estão relacionados ao determinante 2 por 2. Né? E aí a gente pode fazer a continha aqui, né? Lembre que uma matriz 2 por 2, o determinante seria diagonal principal menos diagonal secundária, né? Multiplicando todos os elementos. E aí a gente tem 1 multiplicando 5 menos 24. Isso dá menos 19. Como aqui eu estou na linha 1, coluna 1, eu vou colocar esse resultado na linha 1, coluna 1 da matriz de cofatores. E aí eu vou fazer esse trabalho para cada matriz, tá? Perdão, para cada entrada da matriz. Então, vamos calculando aqui. A1, 2. Veja que o elemento não entra nessa continha, né? Quando a gente está fazendo o desenvolvimento Laplace do determinante, o elemento entra no cálculo do determinante, mas a parte do cofator não multiplica o elemento por essa continha aqui, por esse resultado. Né? Então, esse elemento 1, ele está na linha 1, coluna 2, então 1 mais 2, vezes o determinante que eu obtenho se eu eliminar a linha 1 e a coluna 2. Então, fica esse determinante aqui, menos 3, menos 1, 4 e 5. E aí, fazendo essa conta, a gente tem menos 1, que multiplica menos 15 mais 4. Menos 15. Veja que aqui a diagonal principal você mantém o sinal, né? Então, menos 3 vezes 5, menos 15. E a diagonal secundária você inverte o sinal. Então, ficaria menos 4, vai ficar mais 4. Menos 15 mais 4 dá menos 11. E aí você tem o valor de 11. Tá? Esse valor você obteve ao associar o elemento da linha 1, coluna 2. Então, a gente vai colocar ele na linha 1, coluna 2 da nova matriz. Então, fica esse valor. Né? Gente, só um detalhe. Aqui, eu estou pegando um exemplo do livro. E aqui esse menos, na verdade, é um mais. Então, vou corrigir os cálculos aqui, né? Então, nesse daqui não vai interferir em nada, porque a gente não usou esse elemento aqui, né? Já que a gente eliminou a coluna dele. Agora nessa daqui a gente usou o elemento, né? Então vai ficar assim, né? Então, essa coisa aqui permanece. Epa, aqui tem um sinal de menos. Esse cálculo permanece, mas aqui vai modificar um pouco, né? Então vai ficar menos 3 vezes 5 dá menos 15. E 1 vezes 4, que vai dar 4 positivo, vai ficar menos 15 menos 4, menos 15 menos 4 dá menos 19. Né? E aí, quando a gente fizer a continha aqui, vai dar mais 19. Tá? Então, vou modificar aqui o sinal que estava aqui e deixar mais para combinar com o livro. Com o exemplo do livro que eu estou tirando. Então, esse elemento aqui ele vai entrar na linha 1, coluna 2. Ele herda
essas posições aqui, e a matriz de cofatores vai conter esse elemento na linha 1, coluna 2. Agora vamos calcular o cofator relacionado ao elemento que está na linha 1, coluna 3, é o zero, né? É importante notar que quando você vai calcular o determinante, aí você multiplica pelo elemento. Então, quando tem zeros, acaba que você não precisa calcular o cofator. Mas aqui na adjunta, como você está interessado na matriz de cofatores, você não multiplicou pelo elemento, né? Não multiplica pelo elemento original. Então, a gente não vai multiplicar por esse zero. Então, aqui a gente precisa calcular o resultado, tá? Então, a gente tem linha 1, coluna 3, vezes o determinante que a gente obtém se eliminar a linha 1 e a coluna 3. Então, vai ficar menos 3, 1, 1, 6. E aí, a gente faz a continha. Aqui vai dar positivo. E aqui vai ficar menos 3 vezes 6, dá menos 18. Aqui 1 positivo e a gente troca de sinal que está na diagonal secundária. Então, menos 18 menos 1, menos 19. Tá? Então, a gente tem esses valores para a primeira linha. Tá? Calcular. Acho que eu não vou calcular todos os exemplos, os elementos, que fica um pouco cansativo, né? O cálculo é igual. Deixa eu calcular apenas mais um. Vamos calcular o cofator relativo ao elemento menos 3. O elemento menos 3, ele está na linha 2, coluna 1. Né? Quando a gente calcular o cofator relacionado a ele, a gente vai usar menos 1 elevado a 2 mais 1, linha mais coluna, vezes o determinante 2 por 2 que eu obtenho se eu eliminar a linha 2 e a coluna 1. E aí vai ficar esse determinante com esses elementos aqui, 1, 0, 6, 5. E aí quando a gente faz a continha, aqui fica negativo e aqui fica menos 5. Essa multiplicação aqui não importa porque tem um zero. Então, menos 1 vezes 5. E aí o resultado vai ser menos 5. Tá? E aí você vai calculando, né? Como eu disse, eu não vou fazer todos os resultados aqui para não ficar cansativo demais, né? Mas aí você pode calcular dos outros elementos, né? A ideia é sempre a mesma, né? Então, enfatizando que mesmo que tiver um zero, o cofator dele pode ser diferente de zero, né? Percebeu isso aqui nesse exemplo, tá? Quando você fizer todos os cálculos aqui, a matriz de cofatores desse exemplo vai ficar desse modo aqui, né? A minha sugestão é que você pause o vídeo nesse momento, né? Pegue essa matriz aqui e tenta fazer o cálculo desses elementos aqui que restam, né? Para ver se você entendeu a ideia geral, tá? Então, a matriz de cofatores desse elemento, né? A gente pode até completar, né? Veja que aqui a gente tem primeira linha, né? Elemento 1, elemento 1, 2 e elemento 1, 3. Então, menos 19, 19, menos 19. Então, dos cálculos da gente já dá para preencher esses elementos aqui. E o elemento linha 2, coluna 1 também, esse elemento aqui. E aí, fazendo a conta, dá para preencher esses outros elementos aqui, tá? Eu já tenho aqui o resultado, né? Então, eu vou copiar aqui e aí vocês podem conferir. Então, sugiro que façam o restante dos cálculos e confiram se bateu com o de vocês. Então, os cofatores dos elementos restantes serão esses números aqui. Tá? Uma vez que você tem a matriz de cofatores, para você calcular a adjunta é bastante fácil, porque basta você tomar a transposta da matriz de cofatores, né? Então, pego essas linhas e transformo em colunas. Então, a primeira linha vai virar essa coluna. Segunda linha vai virar essa coluna. E a terceira linha vai virar essa coluna.
Então, essa é a matriz adjunta. Tá? Adjunta é a transposta da matriz de cofatores. Você transpõe e obtém essa daqui. Tá? Então, repetindo, para uma matriz 3×3, a adjunta também será 3×3. Eu pego cada elemento e calculo o cofator dele, né? Lembre que no cofator você não multiplica pelo elemento. É diferente do desenvolvimento Laplace. E aí você herda a mesma posição, linha e coluna, e coloca o resultado do cofator. Com isso você vai obter uma matriz de mesmo tamanho, que é chamada matriz de cofatores. E aí, se você tomar a transposta dessa matriz, você vai ter a matriz adjunta. Tá? Essa matriz vai ser importante no que a gente vai discutir a seguir. Ok? Um resultado teórico importante para a gente vai ser o seguinte teorema. A gente vai fazer uso dele em cálculos futuros. Se você pegar a matriz e multiplicar pela adjunta dessa própria matriz, isso vai dar o determinante da matriz, que é o número, né, vezes a matriz identidade do tamanho, né, a matriz A é uma matriz quadrada de ordem n, então vai dar a identidade n, ou seja, vai ser uma matriz quadrada do mesmo tamanho da original, onde na diagonal vai aparecer o determinante da matriz A, enquanto que os elementos fora da diagonal vão ser zero. Tá? Então, esse é um resultado interessante que a gente vai usar ele nos cálculos do futuro. Tá? Então, aqui é que reside a importância da matriz adjunta. Se você multiplicar a matriz pela adjunta, dá uma matriz cuja diagonal tem o determinante da matriz original A e os elementos fora da diagonal são zeros. Tá? Então, esse é um fato importante. A gente vai usar ele no futuro, como eu disse, então chegar lá eu menciono onde a gente vai usar. Mas agora a gente vai para uma outra definição, né? A gente definiu o que seria a adjunta de uma matriz, explicou aqui como calculá-la, né? Nesses exemplos da gente, a gente tem um exemplo 2×2 e 3×3, mas claramente essa definição é geral, você pode calcular a adjunta de uma matriz quadrada de qualquer tamanho, né? E aí agora a gente vai para uma outra definição que também é importante para os cálculos do futuro. Então a definição da gente é de matriz inversa. Uma matriz, vou colocar assim, B, é inversa de A, se B multiplicado por A dá a matriz identidade e também A multiplicado por B dá a matriz identidade, tá? Veja que aqui como a gente multiplica nas duas ordens possíveis, né? Então, para ficar compatível aqui, a gente tem que ter o número de colunas de B igual ao número de linhas de A e o número de linhas de A igual ao número de colunas de B, né? E como o resultado é uma matriz quadrada, isso obriga que ambas as matrizes sejam quadradas, né? Então, a gente vai ter aqui que A e B, né? Se B é a inversa de A, em particular, B deve ter o mesmo tamanho de A. A mesma quantidade de linhas e colunas, e A é uma matriz quadrada, né? Então, ambas são quadradas, tá? Então, essa é a definição de matriz inversa, tá? E aí a gente vai ver um exemplo aqui de como você verificar se uma matriz é inversa, né? Normalmente, a gente vai representar assim. A matriz inversa de A, a gente vai representar assim, A elevado a menos 1. Essa potência menos 1, uma matriz, significa que você está construindo uma outra matriz que é a inversa da primeira, né? Ou seja, que tem essa propriedade. Se você multiplica em uma ordem ou na outra, o resultado é a matriz identidade, né? Aquela matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 fora da diagonal principal, ok?
Vamos verificar um exemplo de como essa coisa funciona, né? Nesse caso, se a gente tomar como sendo essa matriz aqui, 2, 3, 1, 4, a inversa de A é B igual, né? No caso, a gente poderia representar assim, né? A menos 1, que é essa matriz aqui, né? Claro, vamos verificar se ela satisfaz aquelas propriedades da definição, né? Para que de fato ela seja inversa, você tem que multiplicar em uma ordem e na outra e o resultado ser a matriz identidade. Então vamos fazer essa continha, né? Então a gente vai fazer A vezes B, que seria a matriz 2, 3, 1, 4, multiplicado pela matriz 4 quintos menos 3 quintos menos 1 quinto, 2 quintos. Aqui, como aparece fração, a gente vai fazer bastante uso de soma de fração, né? Então é interessante que você esteja atento nessas operações. Então aqui, lembre como é feita o cálculo, né? A gente multiplica linha por coluna e preenche o elemento aqui que tem a mesma linha e mesma coluna que as linhas e colunas que você usou. Nesse caso aqui, se a gente usar a linha 1 da primeira e coluna 1 da segunda, a gente vai obter o elemento que está na linha 1 e coluna 1, primeiro elemento daqui. Então, nesse caso, 2 vezes 4 mais 3 vezes menos 1, né? Então, 8 menos 3, que dá 5, né? O denominador aqui é 5, né? Então, vai ficar 5 dividido por 5, que vai dar 1, tá? Vou fazer essa continha aqui só uma vez, né? Para vocês perceberem como é o cálculo. 2 vezes 4 mais 3 vezes menos 1 sobre 5. Esse denominador 5 fica. E aqui eu tenho 8 menos 3. E aí fica 5 sobre 5, que é o 1 que eu estou colocando aqui, né? Então, linha vezes coluna, tá? Os outros eu vou fazer mais direto. Aí se a gente faz linha 1 multiplicado pela coluna 2, vai ficar 2 vezes menos 3, né? Estou fazendo essa linha por essa coluna. 2 vezes menos 3, que dá menos 6, e 3 vezes 2, que dá 6, né? 2 vezes menos 3, que dá menos 6, e 3 vezes 2, que dá 6. O denominador é o 5, né? Então vai ficar 6 menos 6, que é 0. A gente usou linha 1, coluna 2, então aqui linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1, então vai ficar 1 vezes 4, mais 4 vezes menos 1, vai zerar o numerador, e o denominador é o 5, então vai ficar 0. E se a gente usar a linha 2, coluna 2, deixa eu apagar aqui, linha 2, coluna 2, a gente teria 1 vezes menos 3, que dá menos 3, mais 4 vezes 2, 8. Menos 3 mais 8 dá 5. Como o denominador é 5, vai ficar 1. Então, essa daqui é a matriz identidade de tamanho 2, que é o tamanho da matriz A, né? A matriz A é uma matriz quadrada. Se a matriz não for quadrada, não tem inversa, né? A gente não tem como falar em inversa, tá? Então, inversas são para matrizes quadradas. Então, essa matriz aqui a gente multiplicou em uma ordem, A vezes B, e obteve a matriz identidade. Só que veja que na definição da matriz inversa, a gente multiplica em uma ordem e na outra ordem. Então, vamos verificar esse cálculo na outra ordem para ver se dá certo também, tá? Então, eu quero multiplicar B vezes A. Vou fazer essa continha aqui embaixo. B vezes A será a matriz que tem primeiro B, né? 4, 5, menos 3 quintos, menos 1 quinto e 2 quintos. Vezes a matriz A, que é a matriz 2, 3, 1, 4.
E aí, vamos multiplicar para ver se obtém a matriz de identidade, né? A gente está lembrando que a gente está fazendo só uma verificação. Eu afirmei para vocês que a inversa de A é essa matriz aqui. Ou seja, que ela tem a propriedade de quando multiplicar desse modo ou desse modo, dá o mesmo resultado, que é a identidade. Então, a gente está fazendo essa verificação. A gente multiplicou em uma ordem e agora vai multiplicar em outra. Então, linha 1 por coluna 1, aí vai dar 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes 1. 8 menos 3 dá 5, dividido pelo 5, que dá no denominador 1. Agora, linha 1, coluna 2, 4 vezes 3, 12, menos 3 vezes 4, 12. Vai ficar 0 dividido por 5, que é 0. Agora, linha 2, coluna 1, menos 1 vezes 2, mais 2 vezes 1. Vai zerar o numerador e o denominador fica 5. Então, 0 sobre 5 dá 0. E linha 2 por coluna 2 vai ficar menos 1 vezes 3, mais 2 vezes 4. Menos 1 vezes 3, mais 2 vezes 4. Menos 3 mais 8, que vai dar 5, dividido pelo denominador 5, dá 1. Então, veja que a gente multiplicou aqui na ordem contrária e obteve também a matriz de identidade. Então, essa multiplicação da identidade nas duas ordens possíveis e, portanto, essa matriz aqui, de fato, é a inversa, né? E aí, pela própria definição, dá para perceber que essa coisa aqui é, que a gente diz, reflexiva, né? Se B é a inversa de A também é a inversa de B, né? Então, você vai ter aqui essa matriz aqui é a inversa dessa e o contrário também acontece, né? Essa daqui é a inversa da outra. E o motivo é o mesmo, né? Porque você vai multiplicar nas duas ordens possíveis e aí vai dar o mesmo resultado aqui, né? Então, essas matrizes elas vêm em pares, né? Se uma é a inversa da outra, a outra é a inversa da uma. Então, isso acontece, tá? Aqui nesse exemplo a gente já tinha a inversa e a gente só verificou que ela era a inversa, né? Vamos fazer um outro exemplo onde a gente procura a inversa, tá? Então, um exemplo 2. Vamos pensar assim, seja a seguinte matriz. Eu vou fazer 2 por 2 também, porque os cálculos ficam menores. 6, 2, 11, 4. Eu quero calcular a inversa. Vamos ver o que acontece. Então, a gente vai procurar uma matriz B, que a gente não sabe ainda quem é. Então, eu vou colocar assim, B vai ser uma matriz que tem Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. E eu tenho que... é uma matriz quadrada de mesmo tamanho, tá certo? E eu tenho que encontrar esses valores de A, B, C e D, né? Então, a gente faz assim, A vezes B, isso vai ser 6, 2, 11, 4, vezes A, B, C, D. E aí eu quero obter o valor 1001, tá? E aí, vamos realizar essa operação aqui. Então, aqui vai ficar 6A mais 2C na primeira entrada. E aqui vai ficar 6B mais 2D. Aqui vai ficar 11A mais 4C. Multiplicação de matriz, né? E aqui 11B mais 4D. E aí eu quero que isso dê igual a 1001. Né? Claramente você tem uma situação onde você tem pares de equações, né? Essas duas equações aqui envolvem A e C. Então, eu vou montar um sisteminha só para elas. Então, eu tenho 6A mais 2C. Isso daqui tem que ser igual a esse 1. E 11A mais 4C tem que ser igual ao 0. Né? E aí, esse sistema você resolve do modo que você achar mais conveniente, né?
Então, para não alongar tanto, eu vou resolver aqui de um modo que eu acho mais rápido, tá? Então, aqui, como essa segunda equação é zero, eu vou isolar o A ou o C, né? Nesse caso, eu vou isolar o A. Então, a gente teria 11A igual a menos 4C, e, portanto, o A vai ser menos 4 sobre 11C. E aí, vou jogar na primeira equação. A primeira equação, a gente tem 6 vezes A, mais 2C é 1. Então, vai ficar 6 vezes menos 4 sobre 11C, mais 2C, igual a 1. Então, a gente terá menos 24 sobre 11C. E aqui é 2C, eu vou querer o numerador 11, então vou usar 22C sobre 11. Né? 22 sobre 11 é 2. Isso tem que dar 1. E, portanto, eu tenho menos 24 mais 22, que é menos 2. Menos 2 sobre 11C dá 1. E aí, quando você faz as operações, né, esse passa multiplicando, esse daqui passa dividindo, e a gente terá 11C é igual a 11 dividido por menos 2, tá? Que é menos 11 sobre 2. Esse é o valor de C. Com esse valor de C, a gente pode recuperar o valor de A, substituindo aqui, né? Então, a gente teria, isso é igual a menos 4 sobre 11, vezes o C, que é menos 11 sobre 2, né? Para não ficar muito feio aqui, vou usar parêntese. Esse 11 cancela e fica 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, através dessas duas equações, eu descobri os valores de A e C. E aí eu vou pegar o outro par de equações para descobrir os valores de B e D, né? Vamos fazer essa continha. Então, eu terei 6B mais 2D vai ser 0, né? Dessa equação aqui, ó. 6B mais 2D é 0. E 11B mais 4D é 1. 6B mais 2D é 0. E 11B mais 4D é 1. E aí, novamente, um sistema eu vou resolver como antes, tá? Vou pegar essa equação que tem o 0 e vou isolar uma das letras. Nesse caso, eu vou isolar o B. Então, 6B vai ser menos 2D. E, portanto, B vai ser menos 2 sobre 6D. E aí, eu vou substituir na outra equação. Eu terei 11B mais 4D é 1. Isso implica que 11 vezes o valor de B, que é menos 2 sobre 6, mais 4D é 1. E aí vai ser menos 22 sobre 6. Né? Essa continha aqui. E aqui eu vou fazer Ah, não. Aqui é 4D igual a 1. Eu vou passar tudo que tem D para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, 4D é 11 mais 22 sobre 6. Isso dá 6 mais 22 sobre 6, que dá 28 sobre 6. E aí o 4 passa dividindo, vai ficar 28 sobre 6 dividido por 4. Isso vai dar 28 sobre 6 vezes 1 quarto. 28 por 4 dá 7. Então, a gente tem 7 sobre 6. Tá? A gente tem um pequeno detalhe aqui. Alguns passos atrás, olha aqui, né? 11B mais 4D é 1. Esse B é menos 2 sobre 6D. Então, aqui apareceria um D, né? Então, essa parte aqui da conta ficou prejudicada por esse erro. A gente vai ter que voltar a fazer essa continha. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 2 sobre 6 D. E, portanto, eu teria menos 22D sobre 6 mais 4D. É 1.
Então, teria menos 22 sobre 6D, mais 24 sobre 6, que dá o 4, D é 1. Menos 22 mais 24 dá 2. 2 sobre 6D é 1. Portanto, o D é o 6 passa multiplicando e o 2 dividindo. E aí a gente obtém 3. Uma vez que a gente tem o valor de D igual a 3, a gente pode substituir aqui, né? E aí vai ficar assim, menos 2 sobre 6 vezes D. D é 3. Então, menos 6 sobre 6, que dá menos 1. E aí, portanto, se a gente recupera os valores de A, C, B e D, a gente vai ter uma nova matriz, que vai ser a matriz B. E essa matriz B tem as entradas 2, menos 1, menos 11 sobre 2 e 3. O que a gente sabe até agora, com esse cálculo da gente, é que A vezes B dá identidade. A vezes B é a identidade de ordem 2. Essa é uma das propriedades para ser inversa, né? A gente precisa da outra propriedade, então teria que verificar que B vezes A também dá inversa, né? Então eu sugiro que você refaça, que você faça essa outra parte da verificação. Multiplique essa matriz B pela matriz A, que é essa matriz, e verifique que de fato dá identidade, tá? Agora, então sugiro que você pause o vídeo, faça essa verificação. Agora acontece um fato importante, né? Que é o seguinte: se você verifica de um lado, então já é suficiente, tá? Então, se B vezes A dá a matriz identidade, então A vezes B também vai dar a matriz identidade, desde que A e B sejam matrizes quadradas de mesmo tamanho, tá? Que é o mesmo tamanho da identidade. Então, de fato, fazer só um lado já seria suficiente para concluir que B é a inversa de A, tá? Nesse caso aqui, só reforçando, não custa você verificar o outro lado, porque os cálculos são pequenos, tá? Mas, no geral, se você verificar um lado, o outro será verdadeiro, desde que você tenha feito os cálculos corretamente, tá? Vamos para um outro exemplo similar a esse, de você tentar encontrar a matriz inversa, tá? Então, um exemplo 3. E aí eu vou ter essa matriz aqui, vai ser a matriz 0, 2, 0, 1. Né? E aí eu quero encontrar a inversa dessa matriz. Então, novamente, eu vou fazer um cálculo semelhante. Eu vou pôr a matriz B como uma matriz do mesmo tamanho de A, onde as entradas são letras que eu quero encontrar os valores. E aí, quando eu faço A vezes B, vai ser 0, 0, 2, 1, vezes a matriz A, B, C, D. E eu quero que isso dê a matriz identidade. O que acontece nesse caso é quando você faz as multiplicações aqui, de A vezes B, você vai obter 2C, né, multiplicando a linha 1 por coluna 1. A linha 1 pela coluna 2, você vai obter 2D. A linha 2 pela coluna 1, você vai obter 0 vezes A mais 1 vezes C, vai obter C. E a linha 2 pela coluna 2 vai obter 0 vezes B mais 1 vezes D. E aqui do outro lado você obtém 1, 0, 0, 1. Veja que aconteceu um fato um pouco diferente do caso anterior, onde as equações envolviam as duas letras, né?
enquanto que naquele exemplo só envolve uma letra, tá? Mais ainda, quando você separa as equações nos pares que tem a mesma letra, né? Então a gente teria uma equação assim: 2c igual a 1 e c igual a 0. E aí claramente isso é incompatível, né? Porque se o c for 0, 2 vezes 0 dá 0. Então isso daqui dá um sistema que não tem solução. Tá? Incompatível, sem solução. Portanto, você não consegue encontrar uma matriz que, quando multiplica assim, dê a identidade. Então, a gente diz nesse caso que a matriz A não tem inversa. Então, veja que nem sempre uma matriz tem inversa. Tá? Então, voltando na definição de inversa, a gente diz que uma matriz B é a inversa de A quando multiplica nessa ordem ou nessa, e você encontra a matriz identidade. Mas pode ser que essa matriz B não exista. Isso depende da entrada, né? Depende dos valores que você coloca na matriz A. Então, aqui no exemplo 1, a gente apresentou uma matriz inversa. No 2, apresentou uma matriz e procurou pela inversa e obteve um sistema que tinha solução. Já no exemplo 3, tem uma matriz que, quando você monta o sistema, ele não tem solução. Isso quer dizer que a matriz A não tem inversa. Nem toda matriz tem inversa. Ok? E aí, para relacionar com o assunto que a gente viu antes, essa questão de ter ou não ter inversa está muito relacionado ao determinante. E aí é onde a gente vai chamar de volta aquele exemplo, aquele resultado da adjunta, né? A gente viu esse teorema aqui. A vezes a adjunta é o determinante vezes a identidade. Então, como consequência desse teorema e desse próximo, a gente vai relacionar determinante com inversa, né? Quer dizer, a existência da inversa. Então, o fato é o seguinte: uma matriz quadrada ela tem inversa se somente se o determinante dela for diferente de zero. Então, para saber se uma matriz tem inverso ou não, você pode calcular o determinante. Se o determinante der zero, a matriz não tem inversa. E se o determinante for diferente de zero, a matriz tem inversa. Tá? Então, esse teorema ele diz sobre a existência ou não da inversa. E você sempre tem a resposta, né? Se o determinante for zero, a matriz tem a inversa. E se ele for diferente de zero, perdão, se o determinante for diferente de zero, você tem inversa. E se ele for zero, você não tem inversa. Né? E é um se somente se. Então, as matrizes que têm inversa são exatamente as matrizes cujo determinante é diferente de zero. Né? E as matrizes com determinante de zero têm inversa. Né? Então, vale nos dois sentidos. Tá? Além do mais, se a gente usa aquela coisa de antes, né? Lembre que a gente disse assim, que A multiplicado por sua adjunta era igual ao determinante vezes a identidade. Isso aqui é um número. Se esse número for diferente de zero, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade dividindo, né? Ou mais propriamente multiplicar por 1 sobre o determinante, os dois lados da equação, né? Faz sentido porque faz sentido multiplicar número por matriz, né? E aí, se você ajusta isso, você vai ficar com essa equação aqui. A vezes a adjunta de A dividido pelo determinante, eu já explico esse termo aqui, é igual a identidade. Esse termo aqui é calcular a matriz adjunta, que é a transposta da matriz de cofatores, e
dividir todos os valores pelo determinante se ele for diferente de zero, né? Se for igual a zero, você não pode dividir por zero. Então, no caso que o determinante é diferente de zero, você calcula a adjunta e divide pelo determinante. E aí você tem essa equação, A vezes sua adjunta da identidade. Então, você tem um lado daquela verificação que eu falei antes, mas junta com esse fato importante aqui, que se você verificar um lado, o outro também vai ser verdadeiro. Então, eu estou dizendo a vocês que essa daqui é a inversa. Tá? Então, qual é a conclusão? A conclusão é que se o determinante de A for diferente de zero, a inversa existe. E, além disso, você pode usar isso para calcular a inversa, né? Você usa calculando a adjunta de A e dividindo todos os termos pelo valor do determinante, que vai ser diferente de zero. Então, quando você tem isso, você está calculando a inversa da matriz A. Tá? E aí, para encerrar, vamos recuperar isso aqui. A gente calculou a adjunta aqui de uma matriz e a gente tem a matriz, né? Que é essa matriz aqui, matriz B, e aqui a adjunta de B, né? Vamos vamos achar a inversa de B usando esses fatos, tá? Então, deixa eu fazer um copia e cola aqui. Então, essa é a matriz B. Copiar lá embaixo. Então, esse aqui é a matriz B. E essa daqui, voltando aqui no primeiro exemplo, essa daqui é a adjunta de B. Então, isso aqui é relacionado ao primeiro exemplo que a gente calculou. Sobre a adjunta ainda. Então, essa é a matriz B e essa é a adjunta de B. Tá? E aí, será que essa matriz B tem inversa? Né? Aí eu estou dizendo a você que para saber se ela tem inversa, você pode calcular o determinante. Como ela é uma matriz 3×3, aí a gente pode usar a regra de Sarri para calcular o seu determinante, né? Então, eu vou usar esse fato, né? Então, quero aqui calcular o determinante de B. O determinante de B vai ser o determinante que eu obtenho quando fizer essa contazinha daqui, do mesmo modo que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Pego aqui as duas primeiras colunas e repito aqui à direita. Então, 2, 1, menos 3, 1, 1, 6. E faço aquelas contas nas diagonais, né? Então, eu vou obter aqui 10 mais 4. Aqui vai zerar, então não importa muito. E nessa outra diagonal eu teria 0. 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48, só que vai vir menos. E aqui menos 15, só que vai vir mais 15. E aí quando a gente faz a continha, aqui vai ficar 14 mais 15, 29. 29 menos 48. Então 29 menos 48, se você fazer essa continha, vai dar menos 19. Então a gente conclui que o determinante de B é diferente de zero. E, portanto, B tem inversa. Mais ainda, como a gente calculou aqui a adjunta de B, a inversa de B
é 1 sobre determinante vezes a adjunta. Tá? Então, quer dizer, eu vou pegar essa matriz aqui e dividir todas as entradas por menos 19, né? Então, deixa eu copiar aqui ela do lado. Então, a inversa de B será 1 sobre menos 19 vezes essa matriz. Número vezes matriz é multiplicar cada entrada pelo número, né? Então, aqui eu não vou fazer especificamente as divisões, né? Só colocar as frações nos números. E se houver alguma simplificação faz, né? Mas basicamente é dividir cada entrada por menos 19, tá? Então, a conexão entre os fatos aqui, né? Só lembrando a revisão final, você tem uma matriz quadrada, você pode calcular a matriz de cofatores e aí você faz a transposta, então você tem a matriz adjunta. Esse é um dos fatos, né? Outro fato é que você pode procurar uma matriz inversa, né? Que é uma matriz de modo que quando você multiplica em uma ordem ou na outra, você obtém a matriz identidade do mesmo tamanho que a matriz A. E aí essa matriz aqui vai ser chamada de inversa e ela vai existir justamente nos casos onde o determinante da matriz A é diferente de zero, tá? E aí nesse caso você, com a ajuda da adjunta, pode até dizer a fórmula explícita para B, sem passar, né? Veja, o que é que você obtém desse cálculo? Você não passa por tentar resolver um sistema, como eu fiz antes, né? Você pode tentar resolver o sistema e achar a matriz inversa desse modo, né? Mas estou dizendo a você que existe ainda uma outra forma, que é calcular o determinante. Se ele for diferente de zero, você sabe se a inversa existe ou não. E no caso em que ele é diferente de zero, você calcula a adjunta da matriz, que é a transposta da matriz de cofatores, e divide cada entrada pelo determinante, e essa daí vai ser a inversa. Tá? Então isso dá uma fórmula tanto para saber quando a inversa existe, quanto para achar a fórmula explícita dela. Ok? Então vou parar por aqui. Nas próximas aulas a gente continua utilizando esses fatos.